Energy Drink. Energy for life. Energy Drink. Energy for life. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos entrando no ar com mais um programa Camisa 5. Hoje, tarde, noite de Copa do Brasil, é Fluminense e é Palmeiras. Eu, particularmente, torcendo muito o Fluminense ganhar o jogo contra o Palmeiras. Estamos aí e para pênalti, logicamente. Mas vamos que vamos, firmeza pura e sanção, né? Tem 2.500 dias que o Santos não toma 3 gols na vila mais famosa do mundo. Lembrando que hoje também é aniversário do Garrincha. Tivemos aniversário do Pelé esse mês, aniversário do Garrincha e vários outros até. Mas assim, para o Brasil, esses dois são grandes ícones do futebol brasileiro, do futebol arte, futebol alegre, daquele futebol que há muito tempo não se vê mais. Então, é um mês comemorativo, o mês de outubro, né? Início de outubro, final de outubro, início de novembro, datas maravilhosas. Copa do Brasil, vamos que vamos, é a hora da decisão. A torcida do Fluminense está indo assim, né? Com muita vontade, com muita alegria para ver o jogo lá em São Paulo. Juliano, Maia e Lucão, o que pode esperar no Allianz Parque? Isso se não for aquele time bipolar do Palmeiras, né? Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Nixon. Boa tarde, Lucão. Boa tarde, né? Boa tarde, amigo telespectador do Camisa 5. É uma quarta-feira aí especial, né? Porque é dia de Copa do Brasil, né? Jogos decisivos, agora não tem mais, né, o que deixar para a próxima. É jogo que tem que definir, né, e entrar com a concentração ao máximo, né, as 4 equipes e principalmente, né, para o representante carioca, o Fluminense. Eu acho que não pode entrar sem a concentração necessária para esse tipo de jogo, porque tem que jogar de forma inteligente, né, tem uma vantagem nas mãos que não deve ser usada no início do jogo. Eu acho que tem que entrar como 0-0 e aí sim, lá no segundo tempo, passou dos 15 minutos, né, começa, dependendo da circunstância do jogo, você pode usar essa vantagem. Porque se entrar acuado, recuado, né, deixando o Palmeiras impor o seu ritmo de jogo, aí realmente a situação fica muito difícil, porque a torcida do Palmeiras vai apoiar a todo instante. A vantagem não é muito extensa, né, uma questão mínima, né, de gols. O Palmeiras consegue, com um gol, né, conseguindo aí a sua classificação. Então, o Fluminense tem que entrar com muito cuidado, né, nesse sentido. E tem a volta aí, depois, né, de ser poupado no final de semana, né, do seu capitão Fred, que realmente faz uma diferença enorme nessa equipe do Fluminense. Não, Lucão? Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Nixon. Boa tarde você, querido assinante do Canal 5. Grandes são os outros. O Fluminense é enorme. Já que deu certo na semana passada, na última quarta-feira, diante da primeira partida contra o Palmeiras, trazer para cá as palavras do nosso ilustre tricolor Nelson Rodrigues, eu as trago mais uma vez. E é claro, o Fluminense vai ter uma parada muito difícil hoje na Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras também quer muito essa classificação para poder salvar o ano. Eu acredito que o Palmeiras não consiga sua classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro diante dessa inconstância dessa equipe do Marcelo Oliveira. O Fluminense precisa estar muito concentrado. O Fred, nós já tivemos informação de outros companheiros da imprensa do Rio de Janeiro que vai jogar, mas vai infiltrado, vai fazer o uso de medicações no joelho momentos antes da partida. Vamos ver as consequências disso, porque o time do Fluminense com o Fred é um, sem o Fred é outro, e a gente pôde perceber isso principalmente na última partida pelo Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense.
Os tricolores trirrienses já estão eufóricos, já estarão reunidos a partir das 8 horas da noite. Hoje é lá no bar do Marcelo, no Cantagalo. Um abraço para você aí da comunidade do Cantagalo, a todos os tricolores. Eu acredito nessa classificação à final. Vamos ver como é que fica essa questão física do Fred. Eu acredito nessa classificação na final. O Fluminense vai lá para buscar um empate. Inclusive, eu acredito que o Fluminense faça um gol, porque o Palmeiras vai precisar se lançar ao ataque. Eu não sei se o Palmeiras vai ter disciplina para esse lançamento ao ataque que ele necessita para poder vencer pelo placar mínimo, mas ainda assim precisa fazer um gol que pode dar espaço para o Fluminense e para essa garotada do Fluminense que vem demonstrando muito talento e personalidade. Uma boa tarde, a gente ainda conversa muito sobre isso hoje. Vamos falar mais, né, sobre todos os detalhes, como estão as duas equipes, né, tanto Fluminense quanto Palmeiras, como está São Paulo e Santos. Mas hoje, apesar de ser um dia aí do Fluminense em decisão, hoje é dia do flamenguista, Nix. Hoje é dia do Flamengo, né, oficialmente foi essa data, se não me engano, há 3 a 4 anos atrás, né, em comemoração ao padroeiro da equipe, né, que é São Judas Tadeu, foi instalado aí o dia do Flamengo, um dia para comemorar, né, lógico que quem é flamenguista são todos os dias, em todas as competições, mas é sempre bom ter uma data para até mesmo para refletir e você, né, fazer questão de aumentar o amor ao seu time, no caso do amor aí você, torcedor do Flamengo que está nos assistindo, né, que são muitos telespectadores, apesar do momento não ter nada para comemorar, né, Nix? É um aniversário, né, um dia do Flamengo muito ruim, muito triste, principalmente para a sua torcida que sempre, né, apoia, acompanha a equipe. Parece que os jogadores não estão com esse mesmo espírito, né, fazendo jogos realmente muito abaixo do que o Flamengo merece e não chegando aí a objetivos que até mesmo dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro, já esteve bem próximo, né, que foi aí estar né, dentro do G4 e atuando bem, que era o mais importante, e a equipe vem aí numa escada descendo, um morro abaixo, e já se falando em reformulação total do elenco, até mesmo na saída do Oswaldo de Oliveira ao término do campeonato, a chegada talvez do Muricy Ramalho, que inclusive está na Europa fazendo, estudando, né, pegando informações, né, estagiando em alguns clubes da Europa para aprender, se reciclando, coisa que o Jorginho fez, né, antes de vir para o Vasco, ficou 3, 4 meses no Bayern de Munique, o próprio Tite, né, ficou um semestre inteiro quando saiu a primeira vez do Corinthians. Eu acho que isso é importante, né? São os grandes treinadores que têm mais nome, estão se reciclando, estudando. Imagine, os outros teriam que fazer muito mais, né, Nico? E fala um pouco aí desse dia do Flamengo. Dia do Flamengo é um dia especial, né? Assim, dia do flamenguista é muito legal. Só que o momento do Flamengo, nós temos que dividir em duas etapas bem distintas, né? Primeiro, assim, financeiramente, o Flamengo foi o primeiro clube a aderir ao Profut, né, parcelou suas dívidas, possivelmente no final do ano que vem vai ter o seu CT já totalmente construído, totalmente financiado. Pelo menos tem alguma coisa a comemorar, tem, né? Fora do campo. Fora do campo tem alguma coisa. Então, assim, aí tem uns loucos flamenguistas que não entendem essa parte. Eu sou favorável ao Bandeira de Melo. Aí vamos à outra parte. O que levou o Flamengo a ser Flamengo? A história dele em 1822, a história dele do primeiro tricampeonato, do segundo tricampeonato, do terceiro, do quarto, do quinto tricampeonato, do Flamengo campeão mundial, da era Zico, a era de ouro, essas coisas todas, né? Foi o futebol. O basquete foi importante? Teve uma época que sim. A ginástica olímpica é importante? Teve uma época que sim. Como a regata. Como a regatas. A regatas é o início de tudo do Flamengo. Só que a mola motriz do Flamengo é o futebol. E não estou falando aqui para você falar, mas quer que volte o que era antes? Não estou falando maluquice. Estou falando que as contratações vou me ater aos 3 anos do Bandeira. Porque se a gente for pegar nos últimos 20 anos, nós temos uma média de técnicos a cada 4 meses. Isso é média nos últimos 20 anos. A cada 4 meses nós trocamos de técnico. Na maioria dos clubes, mas assim... É a cultura do futebol brasileiro. Mas infelizmente isso é uma falta de planejamento. Em termos de futebol. Mas financeiramente está bem? Tá.
mas dentro de campo é uma cultura que se arrasta e ninguém quer mudar. A própria torcida, porque na verdade, vamos pegar o seguinte, qual é a filosofia de jogo do Flamengo? O Muricibol, depois que ele foi atropelado pelo Barcelona, né, naquele 4-1, que só foi 4-1, não foi 4-1? Foi 4-1 e poderia ser 20-1. Quando ele foi atropelado, não anotou a placa do caminhão que atropelou o time dele. Ele está se reciclando agora. Eles passaram quantos anos? 5 anos. Ele já tentou, né? Tentou naquele jeitinho dele, mas não foi. O impacto foi muito forte. Levou 5 anos para ele entender que ele precisava se reciclar. E mostra, né, na verdade, ele, né, deu a mão à palmatória dizendo que estão muito à frente, né, da gente. Isso mostra aí pelo menos que reconhecendo, né, que realmente, né, os treinadores, o futebol brasileiro está muito atrás do padrão que é, né, no futebol europeu. Futebol hoje, né? Mas pelo menos é uma luz no fim do túnel, né, Lucão? Para a gente buscar um a melhorar um planejamento nos clubes brasileiros. E o Nixon, é o que o Nixon colocou, é o início dessa questão dessa reciclagem para que o Brasil, que de fato volte a ser o que a gente vinha discutindo aqui quando a pauta é seleção brasileira, de fato, o país do futebol, e que os clubes deem início a isso, principalmente já a partir das suas categorias de base, que é o que é muito feito no futebol europeu. Os garotos são preparados, são trabalhados já desde a base até o profissional, já tendo uma maturidade muito grande para vestir uma camisa de um grande clube, já estando enquadrado, engajado dentro de um elenco profissional. E essa profissionalização, ela vem da base. Ele não se torna, ele chega no profissional já tendo uma experiência, uma maturidade muito grande. A gente espera que a gente comece a implementar, a importar esse tipo de atividade aqui dentro do país e, claro, abrindo as portas para outros treinadores, para laboratórios e para essa coisa toda que eu acho que é muito importante. Lucão, o grande ponto é o seguinte: na Europa, a gente está falando de Flamengo, porque isso abrange tudo, porque o planejamento do futebol profissional. Claro. Na Europa, você pega a categoria de base, o cara da base, lá do Sub-13, vamos pegar o Sub-13 do Manchester United. Ele é o mesmo esquema de jogo do profissional. Exatamente. Então, quando você contrata um técnico, quando você contrata um técnico nesses clubes, e não estou falando que são perfeitos, não, porque eles erram também pra caramba. Tô falando, quando eles contratam um técnico, eles contratam o técnico seguinte: a nossa filosofia de jogo é essa. Desde a base. Só que nós precisamos aprimorar a defesa. Então, vou contratar o Rafa Benítez, que é bom para aprimorar a defesa. Vou contratar o Mourinho, que ele consegue compactuar o time dentro dessa filosofia de jogo. Então, eles têm ali um histórico dos técnicos e sabem assim: não, eu vou contratar. Perfil de cada um. Cada um. Se der para me contratar, se não der para contratar o Locão, vou contratar o Juliano. Não, e outra também, a gente não pode, acho que perdeu muito a essência do futebol brasileiro, que é o futebol de drible, de arte, de partir para cima, da jogada individual. Lógico, a gente sabe que hoje o físico conta muito. A gente perdeu o nosso maior talento, que é isso. E até conversando, né, com um amigo que é um apaixonado também pelo futebol, que é inclusive nosso secretário de esporte, né, e lazer da nossa cidade, é Roberto Padilha, ex-atleta profissional, né, de futebol, e a gente, né, numa resenha, ele falou algo interessante, né, que, por exemplo, os campinhos de pelada, né, que foi acabando pelo Brasil. E li uma matéria nesse final de semana que passou, que o Cruzeiro, né, tá voltando com isso, em núcleos, em peneiras, nas comunidades, né, no campinho de terra, porque belíssima iniciativa, aquilo de deixar, né, a grama sintética, tudo retinho, o cara perde o tato, né? A bola, o improviso, a bola bate no morrinho, você tem que saber dominar. Eu acho que perde isso. Então, eu acho que é importante a gente voltar, né, com essa filosofia, principalmente da base, e o que é a característica do nosso futebol, que são as comunidades, principalmente nas favelas, os campinhos. Então, é importante, né, a gente zona morta do futebol, né? A zona morta do futebol, que nascem os verdadeiros craques, né? O Romário saiu de lá, o Ronaldo saiu de lá, o Neymar saiu de lá, na zona periferia de Santos. Então, e lógico, depois trazer para o clube, para aí sim ser lapidado. Mas o talento, acho que o jogador de futebol nasce com talento. Grande jogador. Lógico que nasce. Mas você também pode agregar alguma coisa ao jogador. A Europa nunca foi
firme em drible. Você pega, os jogadores são bons dribladores na Europa. Eles têm academia para drible. Então o cara vai lá, vai treinar drible. No Brasil, o cara não. O Lucão assim, a gente boa, ele já sabe ter gigado. Não, vai lá que resolve. Não é assim. Hoje você em dia pode nós aperfeiçoar. estamos muito escorados nisso aí. Muitos acomodados em relação a isso. E outra coisa, você vê dependendo de talentos individuais. O futebol já mudou a respeito Mudou disso muito, há muito tempo. há Hoje muito em dia tempo. você neutraliza uma equipe que tenha 2, 3 peças individuais de uma maneira muito tranquila se você tiver um sistema defensivo muito bem trabalhado, que é o que acontece nesses países aí fora. Você vai assistir um jogo do campeonato italiano, do campeonato alemão, do campeonato inglês, realmente fica muito difícil. E times assim, você pega, vamos pegar simples assim, quem do futebol, aqui do nosso futebol, vamos pegar aqui, futebol do estado do Rio de Janeiro, que é uma draga. Qual jogador do futebol daqui, dos últimos 10 anos, que despontou do time pequeno? É difícil. Que foi crescendo. Que foi crescendo e chegou à seleção brasileira. 10 anos. Vamos reduzir agora, 5 anos. Eu não me recordo não. Ah, mas aí você tem aquele jogador, aquele que foi do Botafogo, que era o lateral esquerdo. Mas tá onde hoje? Fica ali rodando, né? Então, o máximo que consegue atingir uma grande equipe do futebol brasileiro, mas mesmo assim é apagado rapidamente. A gente tem o caso, né, do Léo Lima, começou no Madureira, Botafogo, foi pro Vasco e hoje não se fala. O Souza, a mesma coisa. O Almir, quando ele começou como um cara que sabia tocar. Gente, não precisa ir muito longe, trazendo para a base de Xerém, apesar de ele ter ainda tido uma rotatividade em alguns clubes aqui do país, o Toró na época da base era visto como o novo Pelé. Né? Aí depois teve no elenco do Flamengo dirigido pelo Joel Santana, até como volante ele foi aproveitado. Para você ver como são as coisas, entendeu? E hoje ninguém fala mais. Ninguém fala mais Toró. Eu não sei onde está o Toró. Você tem grandes jogadores novos, grandes que eu falo assim, que na categoria de base eram dono da base, que quando pulam para o time profissional eles aparecem. Mas por que isso? Falta preparo, falta alguma coisa. O jogador brasileiro, infelizmente, ele não é preparado para ser profissional. E não estou falando que o cara assim tem que ser regado, o cara bonitinho, o cara que não vai para balada, nada disso. Estou falando do profissional dentro de campo. O cara não sabe chutar, o cara não consegue fazer a leitura do jogo. É uma coisa absurda. Um jogador de futebol profissional, até mesmo um sub-20, um sub-17, não conseguir fazer uma leitura do jogo. O cara não conseguir orientar dentro de campo. Se orientar, de repente até mesmo conversar com um colega de meio campo e falar assim, poxa, os caras estão jogando fechado assim, estão com 2 linhas assim, assim, assim. Vamos resolver assim? O cara não tem essa iniciativa, é muito opaco. Agora, voltando para o time do Flamengo, só para a gente pegar esse leque, o time do Flamengo hoje é um reflexo de falta de caráter. E não estou falando falta de caráter pessoal, não, é falta de personalidade de entrar em campo. O Wallace finalmente falou uma coisa que nos últimos anos eu estava esperando, nesse último ano esperando. Não adianta ser um bom jogador, um craque para jogar no Flamengo. O cara tem que ter personalidade. Com certeza. E o atual elenco do Flamengo não tem personalidade. Estou falando do Canteiros, é um bom jogador? É um bom jogador, mas não tem personalidade. Estou falando do Guerreiro mesmo. É um bom jogador, mas não tem personalidade. Pelo menos não está com personalidade. Estou falando de outros jogadores que não tem. O próprio Pará, se você comparar, vamos fazer um comparativo dele no Santos. Limitado pra caramba, concordo demais. Só que ele mantinha um sistema defensivo fechadinho ali, era difícil passar por esse menino. No Grêmio a mesma coisa, tem as suas limitações, só que no Flamengo é displicente. Você pega o César Martins, que dá uma entrevista e fala, é normal você perder do Vasco 3, 4, 5 vezes no ano. Não é normal. É normal perder para o Curitiba. Não é normal. Então, esse dia do flamenguista é um dia de você recuperar a máxima raça, amor e paixão. Se não fizer isso, o Bandeira tem tudo para ganhar a eleição, tem tudo. Vai reformular o elenco, mas se continuar contratando Almir da vida, César Martins da vida, essas coisas da vida, sem personalidade, não dá. O elenco, hoje, Juliano, você não consegue dizer assim, esse elenco é de fulano de tal. Coisa que nós estávamos acostumados a ver. Como o elenco do Fluminense hoje é do Fred, é do Diego, do Gum. O elenco são os caras. O cara chama e fala, peraí, vamos resolver isso aqui. Para finalizar aí, né, o Flamengo, né, já está marcado em um amistoso,
né, em comemoração aos 120 anos do clube, né, contra o Orlando City, mas 300 pila. mas sem o Kaká, né, que vai estar, né, na data FIFA, Junto com a seleção. né, junto com a seleção. Então, aquelas pessoas que, né, gostariam de ver o Kaká de perto pelo Orlando City vai ficar para uma próxima. Mas eu acho que, né, vale mais uma questão financeira. O Orlando City é o time do momento dos Estados Unidos, né, tá querendo, né, ganhar, né, um mercado maior e talvez até uma própria parceria, né, com o Flamengo e fazendo aí esse amistoso. Mas nós vamos aí ao nosso primeiro intervalo e na volta falar do Fluminense, que hoje, quarta-feira, é dia do Fluminense e é dia de guerra. Voltamos já já.